E aí, pessoal, beleza? Dando continuidade à aula de filtros, os tópicos de filtros que eu separei para vocês. Hoje veremos mais filtros, filtro de tratamento de imagem e uma técnica específica para limpeza de pele, para suavização de pele. Então vamos à primeira situação e ao primeiro filtro. A primeira situação acontece quando se tem baixa iluminação e se busca compensar com aumento de sensibilidade do sensor da máquina, ou seja, com o ISO. Quando se usa ISOs muito altas, acaba granulando a foto. Ou até mesmo quando se exagera em alguns tratamentos, e alguns outros filtros também gera grão. Então, aqui a gente tem um exemplo em que a gente consegue ver o ruído digital de imagens, que são esses grãos aqui, tá? Esses pixels aparentes aí. E existe como reduzir, como amenizar os grãos com esse filtro que eu vou mostrar para vocês. Então, lá no menu Filter, no menu Filtro, existem opções, então, de redução de ruído e ela está agrupada no item ruído, noise em inglês. Então, também possui vários tipos e o que eu estou me referindo é o reduzir ruído, reduce noise. Então, filtro, ruído, reduzir o ruído. Aparentemente ele parece um filtro muito complexo, mas só de abrir ele já me deu as últimas configurações que eu fiz. São configurações bem intensas e a gente consegue ver ali o antes e o depois. Inclusive se eu arrastar o preview, enquanto eu ficar com ele pressionado, eu consigo ver o antes. Se eu soltar, eu consigo ver o depois, mas também é possível desmarcar aqui na visualização. Ele tem dois modos, o modo básico e o modo avançado, que é possível fazer o ajuste por canal de cor. Só no básico já é possível ter uma boa melhoria de foto. É somente esta que a gente vai usar, este modo. Tá? E ele possui 4 controles deslizantes e um de marcar. A intensidade é a redução de ruído em si, é de 1 a 10 a escala. Quanto menor, menor a redução de ruído. Então, vou colocar no máximo e vocês vão ver que ele suavizou bastante aqui o ruído, mas ainda não foi o suficiente para retirar totalmente. Isso porque o segundo parâmetro, que é preservar detalhes, ainda não está zerado. Quanto maior os detalhes, mais ruído. Né? Quanto menor o detalhe, menos ruído. Então, eu aumentei o primeiro e diminuí o segundo. Tá? Se eu aumentar muito o segundo, ele acaba anulando o efeito então do primeiro. Então, geralmente se faz isso. Se aumenta o primeiro, se diminui o segundo. Isso por quê? Porque quando se aumenta muito a intensidade, como eu fiz, ele reduz o ruído, só que ao mesmo tempo ele desfoca um pouco a foto. Também é um desfoque seletivo, ele não vai desfocar totalmente a foto, ele tenta preservar alguns detalhes, mas há uma perda de nitidez na foto. Então a gente consegue perceber isso, né? Com antes e com depois. Esse é o contra, digamos assim, de usar um filtro destes para tirar os ruídos, né? Os grãos. Mas há uma melhoria na foto. E se a gente não quiser que haja uma perda de nitidez tão grande, a gente pode então usar esse preservar detalhes para buscar ter algo intermediário entre a redução de ruído e os detalhes. Tá? Então, geralmente se usa valores baixos, entre 0 e 10, 20, para que o ruído não volte. Os outros dois valores são usados para imagens com ruídos coloridos. A gente vai ver na próxima imagem. Então, aqui, esse reduzir ruído de cor, tanto faz nesta imagem, porque os meus ruídos eles são só pretos, são grãos pretos. Então, se eu deixar em 0 ou deixar em 100%, nessa imagem não faria diferença. Tá? E tornar detalhes nítidos é muito semelhante com preservar detalhes. Tá? Também envolve a nitidez, é uma compensação de nitidez, então convém não deixá-la muito alta, convém deixar ele também entre 0 e 20. Tá? Remover artefato JPEG, quando se diminui muito o tamanho da foto, ou quando se compacta muito o tamanho dela, reduzindo a qualidade, ele gera aqueles quadriculados na foto que são o que o Photoshop chama de artefato. Então ele tenta detectar, quando a gente marca essa opção, os quadriculados, os pixels visíveis,
a perda de qualidade com o JPEG, com a compactação, e tenta suavizar aqueles quadrados, só aqueles pixels visíveis. Então, vale a pena deixar marcado. Vou dar um OK. E já consegue se perceber, então, a diferença, né, do antes e do depois. Tá? Vamos para outra foto ainda mais problemática. Esta, sim, ela é muito problemática. Não há como usar ela de maneira nenhuma assim. Né? Ela tem muito grão, e não só grão, mas grão colorido, e também há muita falta de cor, muito desequilíbrio de cor, então teria que fazer um tratamento muito grande. Mesmo assim, não poderia ser usada para muitas situações, mas é possível recuperar ela até um certo ponto. Então vamos lá, vamos aplicar o filtro de redução de ruído. Como ela possui um grão muito intenso, eu vou deixar a intensidade em 10 e detalhes em 0. Tá? Vai desfocar, mas... E aqui, na redução de cores, percebe-se que há uma diferença muito grande de eu deixar em 0 a 100. Então, vou deixar em 100% para ele tentar detectar os grãos coloridos e tornar detalhes nítidos também em 0. Então, aumentei o primeiro, reduzi o segundo, aumentei o terceiro, diminui o quarto. Em fotos com grande perda de qualidade, vale a pena fazer esta proporção. Deixei marcado remover de artefato. Ok. Já houve uma grande melhoria, percebam, em relação a grão. Caso vocês queiram, é possível aplicar redução sobre redução, porque os filtros também, assim como os ajustes vistos nas aulas anteriores, são destrutíveis e são cumulativos. Ou seja, se eu aplicar um filtro agora, o mesmo filtro, ele vai se somar com a aplicação anterior. Então eu vou lá, vou novamente sobre filtro, ruído e redução de ruído. Existe uma opção no Photoshop, no menu filtro, em que ele grava a última opção de ruído, de filtro que tu fez, e existe um acesso rápido que é este aqui. Ele grava o último filtro que vocês aplicaram, e se vocês clicarem aqui, ele vai aplicar os mesmos valores, repetindo então o filtro. Então eu não preciso ir lá, voltar no menu, eu posso ir lá em filtro e reduzir o ruído, que ele aplicou 2 vezes então a redução. Desfocou, mas a redução agora ficou drasticamente melhor. Como era antes, e olha como ficou. Então, vale a pena conhecer esse filtro. Né? Vocês podem aplicar quantas vezes vocês quiserem. Eu apliquei 2 vezes aqui, ele teve uma grande melhoria. Claro que o verde aqui, a perda de cor, eu teria que usar um equilíbrio de cores, eu teria que fazer vários outros ajustes, teria que usar o nível automático aqui para tentar lá nas nossas estratégias devolver um pouco do vermelho. Né? Então, posso fazer vários outros ajustes aqui, como matiz saturação, para tirar um pouco a saturação aqui. Né? Então, é possível fazer algumas melhorias, mas é uma foto realmente muito complicada. Não existe como gerar qualidade em uma foto ruim, existe como fazer melhorias e amenizar alguns problemas nesses casos. Mas houve já uma grande diferença entre o antes e o depois. Tá? Então, é um filtro muito fácil, muito rápido e pode salvar algumas fotos de vocês. Vamos então a uma técnica que é a suavização de pele. Existem várias formas de fazer esta técnica, também chamada de efeito boneca ou soft skin, soften skin, que é a suavização de pele. Depois de ter feito todo o tratamento a nível de manchas, olheiras e tudo mais, a gente pode fazer esse tratamento que na equivale a uma maquiagem digital, então equivale a deixar a pele como um todo mais suave. E para isso, a gente obrigatoriamente vai ter que fazer uma coisa que na aula que vem usaremos muito, a partir da aula que vem usaremos muito. Hoje conheceremos um atalho, um comando no Photoshop que é muito importante. Ele vai duplicar a camada, ele vai clonar a camada. A camada que está selecionada vai ter uma cópia em cima, com todo o conteúdo que ela tem, com todos os filtros aplicados, com tudo. Esse atalho é o Ctrl J. O Ctrl J que eu acabei de aplicar agora, ele criou uma cópia
como camada 1 e toda vez que eu for usar o Ctrl J ele vai duplicando, ele vai clonando. Tá? Ele também está disponível aqui no menu Camadas, no painel Camadas, aqui nas opções da camada, nesse ícone superior direito, essa espécie de lista que são as opções do painel. Quando a gente clica ali, existem muitas opções do painel Camadas e uma delas é o duplicar camada. Está presente aqui, então, também. Né? Ou no menu Camada, menu Layer, duplicar camada. Tá? Eu acho o atalho muito mais versátil, muito mais ágil, então vale a pena, Ctrl J, vale a pena memorizar ele, vocês vão usar muito, vamos usar muito juntos. Dupliquei camada e agora eu vou aplicar um filtro que vai suavizar a pele como um todo. Então, filtro, existem muitas opções para se fazer isso. Um tipo de desfoque que a gente não viu e que é muito bom, ele é um desfoque seletivo que também vai tentar detectar tons e vai suavizar, vai desfocar só aquilo, que é o desfoque de superfície. Surface Blur. Está lá no menu Filtro, Desfoque ou Blur, Desfoque de superfície ou Surface Blur. Quando eu abro ele, ele já abre em condições ideais para a pele. Raio 5, limiar 15, que é a detecção do tom ali de pele, é muito semelhante. Se eu for alterar qualquer valor desses, tá? O meu ruído volta se eu diminuir o raio. Se eu aumentar, a suavização ficará ainda mais intensa. Tá? Então vocês podem intensificar no raio. 5 já é um valor muito bom, valor bem intenso. E o limiar 15, eu não aconselho vocês a retirarem ele, porque se vocês aumentarem o limiar, ele vai acabar desfocando mais do que a pele. Então, todo aquele cálculo de detecção que esse tipo de desfoque tem acaba sendo perdido. Então, e se eu diminuir, volta os detalhes. Então, o valor 15 está muito bom. Quando eu der um OK, eu noto que houve uma suavização de pele. E qual o problema? Por que eu dupliquei a camada? Agora vocês vão entender a técnica. Porque ele suavizou não só a pele, mas suavizou tudo. Suavizou cabelo, suavizou olho, suavizou boca, nariz, sobrancelha. Se tivesse roupa ali, como é uma foto só de rosto, né? Fundo, ele desfocaria tudo. Né? Ele tenta detectar a pele, mas ele acaba realmente suavizando tudo. Então, por que eu dupliquei a camada? Que eu vou usar, ele foi aplicado somente nessa camada que eu dupliquei. Quando eu apliquei o filtro, eu apliquei sobre a camada duplicada. Tanto que, se eu quiser ver o antes e o depois, eu posso desabilitar o ícone de visualização da camada que eu dupliquei, que é a camada 1. Então, ó, quando eu desabilito, eu vejo a camada de baixo, que é a original, que não tem o filtro. E quando eu habilito, eu vejo a aplicação do filtro sobre a camada duplicada. Então, uma das formas muito mais profissionais de se ver um antes e o depois, ao invés do que a gente estava fazendo no curso, que era F12 Ctrl Z, a gente pode duplicar a camada e depois de duplicar a gente começa a fazer as aplicações e os filtros e os tratamentos para se manter a camada original embaixo e para se poder depois fazer o antes e depois controlado pela visualização da camada ou das camadas. Então, a partir de agora, sempre faremos isso. Quando qualquer técnica, vamos duplicar a camada no começo para poder comparar os resultados, antes e depois. E por que eu dupliquei a camada especificamente nessa técnica também? Porque se eu passar a borracha aqui, vou selecionar a borracha, tá? Atalho E, vou diminuir ela. E se eu apagar o olho, eu vou estar criando um buraco nesta camada que eu dupliquei e vou estar vendo a camada de baixo que não tem a aplicação do filtro. Então, uma das formas é passar borracha em tudo que não é pele. Cabelo, boca, roupa, fundo, lábios, algum detalhe do nariz se vocês quiserem, na sobrancelha, cabelo também. E olha que interessante, se vocês desabilitarem a camada de baixo, o plano de fundo, que é a camada que não tem o efeito, eu consigo ver bem o que eu já apaguei e consigo ver bem o que eu estou fazendo, que nada mais é do que uma máscara de suavização de pele. Eu estou criando uma máscara, uma pele suavizada,
que está por cima da pele original e com isso dando a impressão de que ela está suavizada, na verdade. Então, olha o antes e olha o depois. Vou aproximar para vocês verem. Olha como houve uma diminuição nos poros aparentes, em todos os detalhes que prejudicavam a imagem. Claro que essa imagem está em baixa qualidade e não houve um tratamento de manchas, tratamento de luz, não houve nada nessa foto. Foi retirado ali da internet sem nenhum tratamento. Então, notem como já houve uma suavização muito boa na pele. Então, essa é uma técnica simples, existem algumas um pouco melhores, mas é uma técnica que aproveita todos os conhecimentos que a gente já viu e, ao mesmo tempo, uma técnica muito rápida de suavização de pele. Usa somente duplicar a camada, um filtro, desfoque de superfície e borracha. Somente isso. Tá? Vamos ver depois outras técnicas mais avançadas no decorrer do curso e, na próxima aula, um filtro específico muito importante também para o tratamento de imagem e para a criação de alguns efeitos. Grande abraço e até lá!